a professora Daniela Rabelo Lutia, professora universitária, bióloga, neurocientista. Além do estresse, abordará também depressão e esclerose múltipla. E, nesse momento, convidamos a doutora aqui ao palco. Bom dia, pessoal. Bom dia, muito obrigada a todos. Eu tive, durante toda a minha trajetória profissional, a oportunidade de estudar modelos humanos, modelos animais, nessas questões afetivas, transtornos de estresse, ansiedade, depressão, enfim, que acometem toda a população, independente desse indivíduo ter esclerose múltipla ou não. Por que escolher esse tema? Por que trabalhar com a questão do estresse, com a questão da ansiedade e a depressão? Porque são transtornos afetivos que implicam na qualidade de vida de qualquer indivíduo. De qualquer indivíduo. Nós, principalmente nessa correria que nós vivemos hoje em dia, não estamos livres de sofrermos os danos desses transtornos afetivos. E eu digo bem, o limite do estresse, o limite da ansiedade e o limite da depressão é a morte. E é muito simples chegar nesse limite. E, às vezes, o prazo para que se cheguemos nesse limite também é bastante curto. Enfim, vamos começar pelo estresse. O que é o estresse? Se nós formos entender o que é o estresse, quem daqui nunca se estressou? Não é verdade? Seu gatinho, seu cachorrinho, seu bicho de estimação também se estressa. Como você sabe que você está estressado? O estresse é uma resposta fisiológica, é uma resposta para uma autodefesa. É uma resposta para que nós possamos nos interagir com o ambiente, para que nós possamos nos defender do ambiente, para que nós possamos, basicamente, sobrevivermos. Então, o estresse pode ser positivo? A gente sempre coloca o estresse como um mecanismo negativo. Olha, você está muito estressado, hein? Vai lá fazer yoga. Vai lá fazer uma caminhada, faça meditação. É uma ditadura da calma, é uma ditadura do bem-estar. Mas, obviamente, aqui, não estou eu aqui como neurocientista para demonizar o estresse. O estresse não é demoníaco. Ele pode se tornar extremamente prejudicial. Então, entendamos o estresse como um mecanismo fisiológico, como um mecanismo natural, pertencente a todo e qualquer indivíduo, principalmente nós humanos, que temos total entendimento do ambiente, que podemos modificar o ambiente. Então, o estresse é uma forma de nós lidarmos com as dificuldades, com os imprevistos, com as ameaças de vida, não é? Enfim. Só que quando a gente fala no estresse prejudicial, nós estamos falando no estresse crônico. No estresse que não é pontual, não é? Uma coisa que somos nós ouvirmos barulho de tiro aqui fora do nosso auditório. Começamos a ouvir barulho de tiro. O que vai acontecer aqui com vocês? Uns vão entrar em pânico, outros vão começar a ligar para a mãe, para a polícia, outros vão começar a ter palpitações. Isso é uma resposta normal, natural. Obviamente que temos que considerar as individualidades, como cada um lida com o estresse, isso também faz muita diferença ao longo prazo, mas entendamos o estresse como um mecanismo de autodefesa, não é?
Enfim, o estresse é bom para nos defender ou para permitir que nós nos defendamos contra situações pontuais. Tem um perigo aqui, vou reagir diante desse perigo. Acabou o perigo, acabou o estresse. Nosso corpo deveria funcionar dessa forma. Removeu-se o perigo da minha vida, pronto. Volto a ficar calminha de novo, e a interagir com o ambiente sem que haja uma exacerbação de condições fisiologicamente danosas, prejudiciais, injuriantes, enfim. Só que quando a gente relaciona estresse com esclerose múltipla, nós podemos, por exemplo, falar dos fatores geradores de estresse. No indivíduo portador de esclerose múltipla, o que para esse indivíduo é essencial entender como um fator gerador de estresse? Por que é importante o indivíduo com esclerose múltipla saber lidar com o seu estresse? Saber lidar com o que causa o estresse? Para que ele possa gerenciar isso ao longo da vida. No consultório médico, no tratamento longo, ao longo da vida, para gerenciar as outras questões pessoais que são importantes, além de ter que lidar com as peculiaridades da doença. Enfim, para começar o desafio da aceitação da doença. Não é? Aceitar não significa se entregar. Não é? Aceitar significa entender, que eu, por exemplo, sou diabética tipo 1, eu tenho uma doença crônica para o resto da vida. Eu não tenho como fugir disso. Alguns, enfim, desenvolveram esclerose múltipla, outros desenvolveram outras doenças, enfim, não é? E temos que lidar com esses nossos percalços da saúde ao longo da vida. Algumas doenças são tratáveis, outras doenças são incuráveis, outras doenças, como a esclerose, hoje ainda não temos perspectiva de cura. Não é? Mas é possível lidar com a doença. Outro fator que pode causar estresse, e que, se esse estresse não for gerenciado, pode levar a um estado de ansiedade generalizada, é a questão da não padronização desses sintomas. A esclerose múltipla, ela se manifesta de diferentes formas nas diferentes pessoas. Algumas pessoas, por exemplo, têm comprometimento do nervo óptico, outras pessoas podem não apresentar esse comprometimento do nervo óptico. Algumas pessoas apresentam dores neuropáticas, outras pessoas não apresentam dores neuropáticas. Também não dá para saber se esse indivíduo vai vir a apresentar essas dores neuropáticas no futuro. Enfim, essa sintomatologia não pode ser colocada numa forma. Então, não é porque você possui esclerose múltipla que você vai apresentar esse, aquele sintoma. Não é? Não só em relação à apresentação dos sintomas, mas a apresentação da intensidade desses sintomas. Qual é o seu limiar para suportar esse sintoma físico e psicológico? Não é? Então, essa imprevisibilidade da doença. Essa condição da complexidade para entender como funciona essa doença. Não é uma doença simples de se entender, nem para os próprios profissionais da área da saúde. Não é fácil entender a esclerose múltipla nos seus aspectos imunológicos, nos seus aspectos neuroimunológicos, no aspecto do avanço da doença, a própria neurodegeneração, não é? Como essa doença vai progredir ao longo do tempo, como vai ser o tratamento, enfim. É bastante complicado, é bastante complexo. Conviver com os sintomas é uma complicação. É necessário um arcabouço estrutural aí, psicológico, para que a pessoa consiga conviver com os próprios sintomas. As crises de agravamento sintomático. Então, como saber se amanhã você vai ter uma crise?
Como saber se no mês que vem você vai passar por uma nova crise? Não é verdade? Então, toda essa inconstância da doença nos torna pessoas susceptíveis a um estado de estresse e ao estado de ansiedade. A perspectiva negativa sobre a progressão da doença, nós temos essa mania, digamos assim, de entender a doença como algo mais grave do que ela realmente se apresenta, não é? A gente sempre faz prognósticos muito mais graves do que aqueles que realmente se consolidam dentro do nosso organismo. Por quê? Talvez seja uma forma de autodefesa. Eu, como estudante de psicanálise, a gente tem essas autodefesas, a gente tem essa forma de nos preparar para o pior. Então, talvez a gente enxergue o prognóstico da doença como algo muito pior do que aquilo que realmente está instalado no seu corpo. Então, a gente sempre nos imagina em estados muito mais graves. A sensação da perda da plenitude, não é? É difícil sentir dor. É difícil perder tonicidade muscular. É difícil perder a acuidade visual. Não é? É difícil nos entendermos como alguém que vai precisar de ajuda médica, de alguém que vai precisar de aconselhamento, de alguém que vai precisar de tratamento medicamentoso ao longo da vida. E para algumas pessoas, só o fato de você ter que depender de um medicamento ao longo da sua vida já é uma forma de te, entre aspas, incapacitar. Mas eu vou ficar dependente lá do interferon, vou ficar dependente do corticoide, vou ficar dependente do antidepressivo, enfim. É uma doença que pode se cronificar. O gerenciamento crônico desse tratamento, enfim, a gente acabou falando sobre isso agora, enfim, como é que eu vou lidar com esse tratamento longo, muito prolongado? E o sentimento de ser incompreendido pela família e pela sociedade, não é? Por exemplo, quem tem dores neuropáticas. Mas está uma alfinetadinha aqui, está agulhando aqui. Nossa, mas eu estou sentindo um formigamento. Isso é frescura. Isso é falta de meditação, isso é estresse. Isso é falta de Deus. Isso é falta aí de perseverança, pensamento positivo, não é assim? Não sei quantos daqui do auditório são portadores de esclerose múltipla, mas eu aposto que vocês já devem ter ouvido alguma coisa parecida, não é? Pensamento positivo, tudo que a gente pensa aqui acontece. Será? Não é bem assim. Se fosse assim, estava todo mundo lindo, né? Se fosse assim, a gente não pegava um resfriado. Mas, enfim, essa sensação de incompreensão é algo que causa bastante estresse, mas muito estresse mesmo. Todo estresse é um mecanismo adaptativo, tanto na sua neuroplasticidade, quanto na sua forma de interpretar este evento estressor. Após que no início da doença era muito mais simples a gente ficar mais estressado, não é verdade? Era muito mais fácil surtar de estresse. Era muito mais fácil entrar em pânico. Ao longo da doença, o indivíduo já entende que ela pode ser gerenciada com um pouco mais de qualidade de vida. Se estressando menos, entrando menos em pânico, com ajuda profissional, ou não, mas enfim. Nós mesmos adquirimos mecanismos para lidar com essas adversidades. Cada um tem uma tolerância ao estresse. Há indivíduos que infartam num jogo de futebol. E há indivíduos que suportam um pouco mais prolongadamente esse estresse. Em algumas pessoas, as manifestações clínicas do estresse são um pouco mais exacerbadas. A forma como ela lida com esse estresse vai variar muito nesse aspecto.
E ele é dependente de estímulo. Claro, o estresse em qualquer indivíduo, né, mesmo, né, que não seja portador de esclerose múltipla, qualquer indivíduo pode se estressar. E o estresse é dependente de um estímulo. Então, há um evento que interferiu nesse equilíbrio emocional e que fez com que esse indivíduo, né, começasse a ter uma exacerbação fisiológica. O importante é entendermos que o estresse é importante. Não é para entrar em pânico toda vez que você se vira estressado. O estresse é um mecanismo de defesa do corpo, porque ele nos prepara, né, para a luta e para a fuga. Olha só que cena doméstica romântica, né? Enfim, os maridos fogem e as mulheres batem, né? Alguém tem que bater, não é verdade? Enfim, esse mecanismo de luta e fuga, obviamente, ele nos preparou para nós sermos, né, o que somos hoje, para que nós tenhamos conseguido sobreviver até hoje. Enfim, né? Nada se sustenta sem autodefesa. Concordam comigo? Nada se sustenta, nem nós mesmos, né? Então, os mecanismos básicos, os mecanismos que nada têm a ver com a esclerose múltipla, do estresse, vão ocorrer em qualquer indivíduo para que esse indivíduo esteja preparado para lutar ou para fugir. Hoje a gente não foge do tigre de dente de sabre, não é verdade? Hoje a gente não tem que subir em árvore para conseguir coletar alimento. Nós não estamos mais nas cavernas. Mas hoje a gente corre no trânsito. Hoje a gente tem que aprontar o filho logo para deixar na escolinha, para dar tempo de chegar no trabalho, para dar tempo de chegar no consultório médico, para dar tempo de chegar na aula, para dar tempo de chegar no congresso, né? Enfim. Os estresses são outros. Só trocamos os nomes, mas eles nos causam os mesmos prejuízos. Enfim. E como todo mecanismo fisiológico, ele tende a ser exacerbado se não for bem gerenciado. Ele tende a ser amplificado. Ele tende a ser cronificado. É aquilo que a gente conversou agora há pouco. Uma coisa, né, somos nós ouvirmos um barulho de tiro, termos qualquer tipo de manifestação fisiológica, de alarme, de alerta, o coração começa a bater mais forte, a respiração começa a ficar mais ofegante, nós empalidecemos a nossa pele, de repente, o estômago para, né? Nós paramos os movimentos peristálticos, porque no momento de estresse não nos interessa fazer xixi, defecar. A gente muda o nosso funcionamento, não é? Esse estado de estresse pode ser exacerbado de um alerta. Opa, tem alguma coisa acontecendo lá fora. Nossa, acho que eu ouvi tiro. Cheiro de fumaça, é bom sair do auditório. Podemos todos aqui morrermos queimados. Olha como é importante exacerbar o problema. Enxergar o agravamento do problema. O estresse também passa por uma forma de resistência. Sabe aquele colega chato do seu trabalho? Sabe aquele chefe que está pegando no seu pé? Esse estado de estresse tende a se prolongar por algumas semanas, até que você consiga resolver o problema. Algumas pessoas, acredito que seja a maioria de nós aqui, temos uma tendência a entrar nessa fase de resistência, porque os problemas não se resolvem facilmente. Quem dirá gerenciados por alguém que tem que lidar com uma doença crônica? Esse problema não vai se resolver. E você sozinho também não vai conseguir resolver esse problema, não é? Então, não é de admirar que mais de 50% dos pacientes portadores de esclerose múltipla
sejam acometidos por formas de estresse resistentes. Isso é clinicamente comprovado. Isso pode agravar para a fase da quase exaustão. E mais adiante, para a forma de exaustão. Exaustão física somente? Não. Exaustão também psicológica. Né? Então, o indivíduo que está passando por um estresse que se prolonga, também tem um agravamento dos efeitos fisiológicos deste estresse. Ter o coração batendo mais rápido e mais forte por alguns minutos, por algumas horas, ok, é aceitável. Ter um coração batendo mais rápido e mais forte ao longo de semanas, meses, pode te provocar, por exemplo, um ICC no futuro, uma insuficiência cardíaca congestiva. Lidar com o estado hipertensivo imediato, ok. Nosso organismo possui complacência para isso. A gente possui uma tolerância física para que os nossos vasos sanguíneos consigam sobreviver lá com menos calibre, com o sangue passando, né, rasgando o endotélio vascular, agredindo as células que revestem o ambiente interior dos vasos sanguíneos. Agora, quando esses efeitos fisiológicos ultrapassam semanas, meses e anos, a sua sobrevida diminui. Não é verdade? A sua qualidade de vida diminui. E, obviamente, a sua expectativa de vida diminui. Porque o grave de tudo isso é nós termos que compreender que já temos a esclerose múltipla para gerenciarmos. Se nós tivermos que gerenciar um estado de estresse que se prolonga e as consequências fisiológicas desse estado de estresse exacerbado, além de ter que cuidar da esclerose múltipla, você vai ter que cuidar de uma hipertensão, de um diabetes, de uma complicação cardiovascular, de uma complicação renal, enfim. Então, aí já são 2 ou 3 ou mais complicações para serem gerenciadas, não é verdade? Então, o importante de se lidar de uma forma que te agrida menos em relação ao gerenciamento da esclerose múltipla é justamente o fato de você não carregar futuramente mais uma doença, mais uma complicação física para poder se tratar. Eu acho que está aí a grande sacada de a gente entender a importância do estresse, da ansiedade e da depressão. Porque não são complicações momentâneas, não são manifestações fisiológicas pontuais. Geralmente a gente tende a avançar com isso, a gente tende a agravar esses sintomas e carregar isso cronicamente. Ok? E o mais interessante, para que a gente possa entender, eu sei que aqui no teatro a gente tem aqui pessoas que são leigas na área da saúde, tem pessoas que são da área da saúde, enfim, mas eu vou tentar me fazer entender de uma forma simples, né? Não vou aqui tentar dar aula de fisiologia, né? Não é o propósito, mas eu quero que vocês entendam que o estresse não é algo apenas psicológico. O estresse é fisiológico, envolve uma série de liberações hormonais, envolve o funcionamento de glândulas, envolve o acúmulo de hormônios importantes que modificam, não só temporariamente, mas modificam, quiçá, para o resto da nossa vida. O funcionamento do nosso corpo. Então, enfim, toda vez que você ensina o seu cérebro que há um fator estressor, que há um fator estressante, por exemplo,
o início de uma crise. O início de uma crise pode ser lidada por você como algo extremamente aversivo. Uma crise pode ser um evento hostil, que te leve a entrar em pânico, por exemplo. E toda vez que você lida com isso, você desencadeia uma série de complicações que a gente estende para que nós possamos entender aqui mais didaticamente, uma série de eventos fisiológicos no eixo hipotálamo, hipófise e glândula adrenal, ou suprarrenal. Vocês já devem ter ouvido falar dessas glândulas, não é? O hipotálamo e a hipófise se localizam aqui, olha, no nosso sistema nervoso central, no nosso cérebro, certo, pessoal? Na parte medial aqui do cérebro. Toda vez que um estado de alerta chega até você, opa, tem tiro lá fora, opa, está começando uma crise, estou começando a sentir dores neuropáticas. Então, vamos entender. Se isso foi estressante para você, o seu hipotálamo, que comanda a sua hipófise, vai liberar um hormônio chamado de hormônio liberador de corticotrofina. O que é isso, né? É um hormônio capaz de interferir, capaz de influenciar a hipófise. Ele envia um comando químico, um comando hormonal à hipófise. E esse comando hormonal faz com que sua hipófise libere o ACTH, ou hormônio adrenocorticotrófico. Para que serve o ACTH? Para que ele possa estimular a nossa glândula suprarrenal. As nossas glândulas suprarrenais estão localizadas acima de cada um dos nossos rins. Ok, pessoal? Então, né, o indivíduo normal tem 2 rins, então, portanto, temos 2 glândulas suprarrenais, certo? As glândulas suprarrenais, no estresse, no mecanismo do estresse, elas desempenham a capacidade de produzir e liberar hormônios que vão interferir no funcionamento do seu corpo inteiro. O córtex da glândula suprarrenal, essa casquinha aqui, essa parte superficial da glândula suprarrenal, vai liberar um hormônio, vai produzir um hormônio chamado de cortisol. São alguns hormônios corticoides, né? O que a gente popularmente chama de cortisol. Certo, pessoal? E o centro, ou a medula da glândula suprarrenal, vai produzir, basicamente, 2 hormôniozinhos chamados de adrenalina e noradrenalina. Todo mundo aqui já ouviu falar de adrenalina, não é verdade? Quando alguém fala para você, nossa, você está com adrenalina hoje, hein? Você está adrenado, está com toda a adrenalina. Essa pessoa está acelerada, não é verdade? Está com as suas capacidades mentais aceleradas, está com a palpitação no coração, né? Está toda exacerbada nas suas capacidades fisiológicas. Enfim, entendam então que agora o seu corpo, depois de ter entendido o tiro, depois de ter entendido o cheiro de fumaça, depois de ter percebido que algo ruim vai acontecer com o seu corpo, você vai, basicamente, liberar esses hormônios, esse grupo de hormônios. E são esses grupos de hormônios que vão promover no seu corpo alterações fisiológicas importantes. A palpitação só vai ocorrer quando você resolver liberar a adrenalina. Só que esse mecanismo é rápido. É quase que em tempo real. A neurotransmissão aqui do
do hipotálamo até chegar na glândula suprarrenal é rápida. Essa viagem de hormônios por meio da corrente sanguínea é rápida demais. Né? Então, nós entendemos essas manifestações fisiológicas como algo praticamente imediato. Você vai saber quando você estiver estressado. Você vai saber. E dessas alterações fisiológicas, que qualquer um pode sentir, a adrenalina e a noradrenalina, basicamente, vão fazer você dilatar a pupila, vão fazer você ter uma coisa a gente chama de cialosquese, né? Que é a inibição da produção de saliva, né? Sua boca vai ficar seca. Como é que você fica num momento de raiva, num momento de estresse? Todo mundo aqui é humano, né? Todo mundo passa por esses momentos. A boca fica seca, a pele fica pálida, os seus músculos ganham tonicidade, você ganha força muscular, não é? Seu coração bate muito mais rapidamente. O seu fígado começa a converter suas reservas energéticas de glicogênio em glicose. Sabe o que é isso? Quando você está estressado, como é que fica a sua glicemia? Aumenta demais. Depois pode baixar, se você consumir toda essa glicose durante uma luta, durante a fuga, não é? Ou durante o estresse psicológico. O neurônio também queima muito a glicose. Enfim. Basicamente, você vai ter mecanismos que pontualmente não vão te causar nenhum prejuízo ao longo prazo, mas se forem prolongados, vão causar prejuízos avassaladores ao longo prazo. Imagine só, você passando por um estresse hoje, amanhã, semana que vem, ao longo do mês, ao longo do ano. E essa noradrenalina e adrenalina bloqueando o seu pâncreas de liberar insulina. O que pode acontecer com você no seu futuro? Basicamente, você não está ensinando o seu pâncreas aqui, de uma forma simplista de se entender, você não está ensinando o seu pâncreas a não produzir essa insulina? O indivíduo pode adquirir ou desenvolver uma diabetes ao longo do tempo, frente a esse mau gerenciamento do estresse? Pode. O indivíduo pode, enfim, desenvolver problemas cardíacos? Pode. Pode desenvolver hipertensão arterial? Pode. E não é pontual. O grande problema é quando isso se estende ao longo prazo. Outra complicação muito séria é o cortisol. Liberação de cortisol é importante. Os cortisóis são grandes moduladores fisiológicos do seu corpo. Os cortisóis comandam toda e qualquer célula do seu corpo, desde um neurônio até as células da sua pele. Só que em quantidades adequadas. Liberamos cortisol todo dia. Algumas vezes ao dia temos picos de liberação de cortisol. Cortisóis são anti-inflamatórios naturais. Cortisóis são sinalizadores importantes. Mas quando liberados em altíssimas concentrações, frente a uma exacerbação do estado de estresse, os cortisóis podem desenvolver, podem implicar no seu corpo prejuízos a longo prazo, quem dirá prejuízos permanentes, né? Basicamente, os cortisóis, quando são liberados em altíssimas concentrações, frente a um estresse prolongado, suprimem o sistema imunológico. Te tornam mais susceptíveis às doenças. Cortisol, basicamente, os cortisóis têm uma capacidade, eles são muito lipossolúveis, eles são muito solúveis em gordura. E o revestimento das nossas células, basicamente, é todo feito de gordura.
Isso quer dizer que quando há muito cortisol no sangue, ele pode invadir as células do nosso corpo? Pode invadir em grandes concentrações. Isso quer dizer que o cortisol tem uma capacidade, a gente chama isso tecnicamente, né, de ligação a receptores internos. Cortisol vai atuar diretamente sobre o funcionamento do nosso DNA. Vocês sabem o que isso quer dizer? Que quando o cortisol é liberado em altíssimas concentrações, a produção de proteínas dos variados tipos de células que temos no nosso corpo pode se alterar. Cortisol em altas concentrações no pâncreas vai baixar a sua capacidade pancreática de produzir insulina. Cortisol em altas concentrações faz o seu corpo produzir menos urina. Faz o seu corpo reter mais líquido. Cortisol em altíssimas concentrações vai atuar sobre células tronco lá na nossa medula óssea e diminuir a capacidade de diferenciação celular para a produção de células imunológicas. A gente vai diminuir nossa capacidade imunológica. E para aquelas células que já estão, que precisam ser ativadas para combater um antígeno, ou seja, para combater um corpo estranho, essas células vão ser menos ativadas. A sua capacidade de combate a doenças vai ser muito menos eficiente. Cortisol em altas concentrações, lembra que ele mudava o DNA? Ele alterava o funcionamento do DNA. A gente está falando aqui de transtornos afetivos. A gente está aqui falando de estresse, ansiedade, depressão. Para que nós mantenhamos o nosso humor em estados toleráveis com a vida, em estados compatíveis com o relacionamento interpessoal, com o relacionamento com o mundo à nossa volta, a gente precisa ter um equilíbrio químico. Então, nós precisamos liberar quantidades adequadas de serotonina. Já ouviram falar de serotonina? É uma substânciazinha química, né, que é produzida em altas concentrações aqui no nosso encéfalo. E que, em quantidades adequadas, nos mantém o bom humor. Não só a serotonina. Temos a dopamina, temos a própria noradrenalina. A noradrenalina exercendo o seu papel de manutenção do humor, te capacitando para tornar-se alerta, para aprender, para sair da cadeira e fazer uma caminhada. A dopamina te proporcionando pulsão sexual, te proporcionando libido com a vida, a sensação de recompensa, de você se sentir feliz porque está aqui participando de um encontro científico tão importante para a sua vida. Né? Você vai sair daqui orgulhoso, você vai sair daqui feliz. Né? Uma pessoa com pouquíssima dopamina não consegue sentir esse prazer. Não consegue comer um chocolate e falar, meu Deus, que coisa boa. Né? Nada sacia adequadamente. Né? Então, imaginem que um indivíduo sob um estado de estresse prolongado libera adrenalina, noradrenalina, cortisol. E esse cortisol em altíssimas concentrações vai fazer com que seus neurônios liberem e produzam menos quantidades desses neurotransmissores. Então, se você precisava de um X para se sentir pleno, sob efeito do cortisol a longo prazo, você vai liberar muito menos, meio X, 1/3 de X. Ou seja, você não vai ter disponíveis aquelas concentrações de neurotransmissores que te mantêm o humor. Ao longo prazo, isso pode desenvolver no indivíduo o quê? Depressão.
Isso quer dizer que estresse crônico causa depressão? Causa. Estresse crônico promove depressão. Então, depressão não é frescura. Não é frescura. Estresse crônico também não é frescura. Porque ele pode penalizar a sua qualidade de vida, prejudicando o funcionamento do seu corpo, de uma forma, muitas vezes, permanente. Enfim, olha só, a gente falando das questões pró-inflamatórias e do efeito de estresse sobre a desmielinização. Né? Não é que você ficou estressado por causa do trânsito e que você vai perder 30 mil neurônios a partir dessa buzinada que você levou. Né? Ou a partir da multa de trânsito que você levou. Não é bem assim. As coisas acontecem ao longo prazo, como bem, né, explicou a doutora Liliana. E, enfim... mas nós sabemos que o estresse crônico, o estresse agudo é aquele que nos permite lidar com as situações do ambiente. Agora, o estresse passa a ser péssimo quando se cronifica. Enfim, pensem que nós ferimos um equilíbrio bioquímico quando nós nos estressamos. Quando esse estresse se prolonga, uma série de substâncias químicas relacionadas à comunicação do nosso sistema imune começam a ser produzidas. E começam a ser produzidas de forma exacerbada. Para os portadores da esclerose múltipla, que basicamente venceram ou extrapolaram a barreira da tolerância imunológica, a produção de citocinas, a produção, né, de novos linfócitos, essa travessia da barreira hematoencefálica e a invasão desses linfócitos ao ambiente neuronal será mais amplificada. Entendam que o estresse crônico vai ativar mecanismos, ok, que exponham mais o sistema nervoso central à influência, ao ataque de novos leucócitos, para a destruição dessa bainha de mielina, à produção de novos anticorpos. Quando? A longo prazo. A coisa não acontece de uma hora para outra. Né? Lesões geradas por liberação de substâncias inflamatórias vão ocorrer ao longo prazo. Inflama hoje, inflama amanhã, inflama depois de amanhã, inflama a semana que vem, inflama o mês que vem, inflama ao longo de um ano. Nosso corpo não tolera inflamações múltiplas não resolutivas. Para vocês entenderem de uma forma um pouco mais simplista, não é? Nosso corpo, toda vez que sofre inflamações recorrentes, tende a ativar cascatas imunológicas que vão culminar na destruição daquele tecido. No caso, né, do paciente portador de esclerose múltipla, toda essa cascata imunológica para a degeneração da bainha de mielina está muito mais ativada do que em mim, por exemplo, que não sou portadora. Ainda, a gente não sabe. Não é? Ou não? Mas no paciente com esclerose múltipla, essa cascata imunológica é ativada de uma forma muito mais exacerbada. Então, o estresse crônico para o paciente com esclerose múltipla pode ser muito mais danoso a integridade neuronal do que para um indivíduo não portador da doença. Vocês estão me entendendo? Não é? Então, é interessante compreender que o estresse, ele não deixa o corpo incólume, não é algo que apenas fica na esfera do emocional. Né? É algo que se propaga para o corpo, é algo que promove modificações e causa lesão.
Então, se eu for te perguntar amanhã ou depois, e aí, é importante gerenciar adequadamente esse estresse? Com toda a certeza dessa vida. Por quê? Porque o estresse não só pode prejudicar, né, o seu quadro clínico hoje, como pode, por exemplo, fazer com que você herde outras doenças, não associadas à esclerose múltipla, mas outras doenças que vão te complicar a vida para gerenciar. Não é? Como um diabetes, como uma hipertensão, como um problema cardíaco, como uma complicação da filtração renal, né, da eficiência da filtração renal, enfim. Gerenciar o estresse é tão importante, não é verdade? Quanto gerenciar um sintoma. Gerenciar o tratamento e o aplacamento de um determinado sintoma físico. Porque, se não bem gerenciado, ele pode, inclusive, piorar, né, a questão da integridade física. Enfim. E aí, né? Aqui tem um quadro resumo de tudo aquilo que a gente estava conversando, mas, basicamente, o estresse, quando cronificado, quando estendido, prolongado, vai, basicamente, promover um aumento da resposta inflamatória. Desse aumento da resposta inflamatória, o nosso sistema imune já vai proporcionar um aumento da liberação dessas citocinas, que são moléculas de comunicação entre as células imunológicas. Olha só, o seu corpo se programando para destruir o tecido. Vai ocorrer uma maior diferenciação de linfócitos que vão estar ativos para quê? Para avançar através dessa barreira hematoencefálica e destruir a bainha de mielina. Né? Então, aqui temos um diagramazinho aqui, que mostra, basicamente, de uma forma bastante didática, né, a bainha de mielina íntegra, como um processo inflamatório prolongado vai proporcionar a desmielinização. Se isso vai ocorrer ao longo de muito tempo, ou se isso vai ocorrer, basicamente, em prazo de 5 anos, vai variar de indivíduo para indivíduo. Vai variar de acordo com a forma de gerenciamento desse estresse, vai variar, obviamente, de acordo com, né, a qualidade e a quantidade de medicações que você faz uso. Né? Os corticoides têm, né, basicamente, também a função de inibir o sistema imune, de proporcionar essas destruições. Mas imaginem que um indivíduo que já apresenta sinais clínicos importantes não pode nem pensar em ter seus sinais clínicos agravados por conta, né, de um estresse mal gerenciado. Enfim, né? E o que a ansiedade tem a ver com esse estresse? O que estresse tem a ver com ansiedade? Vocês têm ideia? A gente geralmente tenta colocar o estresse e a ansiedade tudo no mesmo plano, né? No mesmo pote. Falar é tudo a mesma coisa. Né? Basicamente, o transtorno da ansiedade, ele se instala no indivíduo e ele se apresenta no indivíduo quando esse estresse não diminuiu em relação ao estímulo estressor. Por exemplo, sou assaltada hoje, aqui na saída. Vou bater na madeira, né? Sou assaltada aqui na saída. Ok, passo por um estresse pontual. A gente chega na clínica a conversar como normal que esse estresse possa ainda persistir no indivíduo por até 4 semanas. Então, você fica lá com medo de sair na rua, você,
alguns podem desenvolver crise de pânico, enfim, né, algumas fobias. Mas, no geral, isso tudo tende a ser aplacado, a ser mitigado, a ser minimizado depois de um mês. O grande problema é que, quando aquele evento te traumatizou a um ponto em que você já passou 6 meses e você ainda está com medo de sair na rua, e você sonha com aquilo, e você não suporta ficar sozinho na rua, e você não consegue mais tomar um transporte público, e aquilo fica pulsando na sua mente, e você não dorme mais sem pensar naquilo, e você não sai mais de casa, e você altera seus planos diários por conta daquele evento que você passou, e ainda tem medo que se repita, e sofre com uma questão que já deveria ter sido resolvida psicologicamente. Não é? Isso tudo também é de caráter individual. Eu já fui assaltada várias vezes. E eu sou relax com isso. Eu, Daniela, sou tranquila com isso. Agora, outras questões me deixam extremamente ansiosas, que não são um assalto, são outras questões. Né? Então, por exemplo, se a doença, se a esclerose múltipla, né, se o surgimento de novas crises, se eventos aversivos que possam ocorrer com você diariamente te deixam ansiosa, né, é bom também tratar disso. Né? Ansiedade, olha só que interessante, também promove os mesmos sintomas do estresse. Estresse e ansiedade estão muito ligados. Ansiedade, basicamente, é o estresse que se cronificou. É o estresse que persistiu. É o estresse que não se resolveu. E que se manifesta ao longo da vida do indivíduo por meio de medos, por meio de sintomas clínicos, como a insônia, né, como irritabilidade, agressividade. Cada um vai ter sua forma de, basicamente, manifestar toda essa ansiedade. Não é? Tonturas, vertigens, palpitações, ânsia de vômito. Não é? Toda vez que tenho que sair de casa, tenho dor de barriga. Toda vez que penso em ter que tomar um transporte público, começo a ter taquicardia. Toda vez que penso em andar sozinha na rua, começo a ter tonturas. São mecanismos de ansiedade que não se justificam naquele contexto. Ok, pessoal? O contexto do assalto já passou. E mesmo assim o indivíduo ainda mantém aquela alteração fisiológica, mantém aquelas manifestações psicológicas e fisiológicas importantes na época, mas ele mantém agora, quando o contexto já foi superado. E se? Eu costumo brincar que se eu tivesse 2 rodas, eu era uma bicicleta. E se? A gente sofre por ansiedade do futuro. Ansiedade é uma angústia com causas que já deveriam ter sido superadas. Ok, pessoal? E que, se não forem bem gerenciadas, tais como o estresse, podem vir a piorar, a agravar o aparecimento dos sintomas. Enfim, quais são os intensificadores do estresse e da ansiedade na esclerose múltipla? Medo da dor. Medo da possibilidade de ser fisicamente menos capaz. Incapaz é uma palavra muito forte, né? Mas também a capacidade também é psicológica. A doutora nos disse de uma garota com poliomielite que superou os seus próprios limites físicos e lá se tornou campeã olímpica. Olha que bonito, né? Boa parte da população que julgasse essa menina a classificaria como uma garota incapaz. Incapaz para quê? Para algumas coisas, né?
Não é verdade? Ora, eu com esse shape aqui, eu não posso ser maratonista. Eu estou temporariamente incapaz para ser maratonista, não é verdade? Todos nós somos incapazes para questões da vida. A gente não é super-herói, né? E hoje existe um culto à capacidade, hoje existe um culto, né, a você ser linda, ser fitness, ser saudável, comer 2 gramas de alface e 2 azeitonas, né? Hoje existe uma ditadura do bem-estar. Isso também nos faz, né, ficar impressionados com a nossa própria condição. Isso nos faz ficar bastante preocupados com o nosso futuro. Ora, quem eu sou? E agora que eu tenho esclerose múltipla? O que é que eu vou fazer? Eu estou sentindo dor. Ou perdi tonicidade muscular, ou não estou enxergando tal como eu enxergava antes. Eu também não. Tenho 3 graus de miopia e 3 de astigmatismo em cada olho. E aí, estou aqui, né? A gente resolve com uma lente de contato, está tudo certo. Não é? Não é que seja fácil. Tá? O sofrimento diante do adoecimento, diante da própria degradação física. E a gente vai envelhecendo. Isso não é privilégio do portador de esclerose múltipla. Não é? Enfim, a insegurança sobre o surgimento das crises. Quando é que vai aparecer uma nova crise? Será que eu vou poder viajar? Será que eu vou conseguir casar? Será que eu vou conseguir carregar um filho nos braços? Se em qualquer indivíduo a capacidade de resiliência é importante, no indivíduo com esclerose múltipla é mais importante ainda. Né? Entender-se como um indivíduo que tem uma doença, que pode agravar seus sintomas ao longo da vida. Ou não. Tem pessoas que convivem muito bem com isso, até o fim da vida. Não vão morrer disso. Sabe? Vão morrer com isso. E bem gerenciado, muitas vezes. Não é? Mas a insegurança em relação ao futuro é muito grande. Né? Então, olha, esse trabalho que vocês fazem é maravilhoso. Né? Esse trabalho de colocar o indivíduo calmo, amparado, com a sensação de estar sendo acolhido, algo fundamental até para o sucesso da adesão ao tratamento. A pessoa não desistir da vida. Olha, eu vou morrer mesmo, eu vou ficar incapaz mesmo. Por que eu devo seguir com o tratamento de uma forma metódica, de uma forma, né, disciplinada, de uma forma positiva? Não é? Aí sim é legal pensar positivo, quando o indivíduo pensa positivo e age positivamente para que ele consiga reverter um quadro importante. Não é? A imprevisibilidade da doença, a incerteza sobre o futuro. Como é que você vai lidar com esse casamento permanente? Não é? Agora eu estou casada com a esclerose múltipla. E aí? Façamos um casamento adequado? Ou vou brigar todo dia? Não vou me aceitar todo dia, vou me culpar todo dia. Vou culpar quem? Então é a hora de pausar, procurar acolhimento e buscar informação e buscar tratamento com profissionais adequados, profissionais formados para serem resolutivos. E olha só um dado interessante. Mulheres apresentam maiores níveis de ansiedade do que homens, mas isso na vida, né? Mesmo fora da esclerose múltipla, a gente é louca mesmo e pronto. Né? E é assim que funciona, é assim que a gente consegue dar conta de tudo na vida. Né? E para a portadora de esclerose múltipla, isso ainda é mais presente. Né? A ansiedade de ter que lidar com filho, com família, com trabalho, com um monte de coisa, e ainda ter que lidar com a doença. Porque quando você é diagnosticado com esclerose múltipla, você só ganha um diagnóstico para a sua vida. Você só ganhou mais um problema para gerenciar. Ninguém vai passar a lavar louça para você, ninguém vai contratar uma empregada full-time para você. Não é? Então, isso piora muito. Né? Não nos esqueçamos de que as mulheres brasileiras, né, ainda desempenham funções múltiplas na família, em casa, com os filhos, e ter que gerenciar uma doença possivelmente incapacitante
gera, obviamente, um estado de ansiedade. Né? Não estou dizendo que os homens, né? Não estou dizendo que a ansiedade nos homens é ilegítima, muito pelo contrário. É tão legítima quanto. Mas o acúmulo de tarefas no universo feminino é muito mais presente nos lares do Brasil. Então, não é de admirar que as mulheres tenham esse estado de ansiedade um pouco mais exacerbados. A ansiedade também aumenta, e por motivos óbvios também, nos 2 primeiros anos após o diagnóstico. O diagnóstico recente, eu ainda não sei como vão ser as minhas crises, eu não sei como funcionam os agravamentos sintomatológicos, não sei como vou lidar com isso. Então, 2 anos é um tempo, basicamente, chave para a pessoa se entender enquanto portadora dessa doença. E o tratamento para a ansiedade? Por que é importante? Entendam. Por que é importante gerenciar essa ansiedade de uma forma minimamente medicamentosa? Por que é importante não colocar medicamento que combata a ansiedade, os chamados ansiolíticos para a nossa vida? Pensem, o indivíduo portador da esclerose múltipla passa por um estado de ansiedade que esteja causando o transtorno do pânico, por exemplo. E aí, o psiquiatra ou o neurologista não tem muito o que fazer. Né? É necessário medir essa balança do risco-benefício. Até que ponto o paciente estará sendo beneficiado por esse tratamento ansiolítico? E até que ponto eu vou agravar os sintomas desse paciente? Por que eu digo isso? Todos os medicamentos para combate da ansiedade, para tratamento da ansiedade, são medicamentos que interferem num receptor, numa proteína que está lá no nosso cérebro, chamada de GABA. Receptor de GABA. Basicamente, aqui, né, não quero aqui dar aula de bioquímica, mas, basicamente, quando o medicamento ansiolítico se liga nesta proteína, essa proteína muda a sua forma, ela se abre e permite o influxo de um elemento químico que vocês sabem, é o cloro. Todo mundo aqui já ouviu falar de cloro. Né? Quando esse elemento químico entra no neurônio, basicamente, o efeito terapêutico que nós teremos frente ao tratamento com o ansiolítico é uma ligeira, uma leve depressão do sistema nervoso central. Não é uma depressão psicológica, é uma depressão física. Sonolência, tonturas, perda de tônus muscular. Imagine, o indivíduo passando por crises frente à esclerose múltipla, tem, já por conta da doença, essa perda de tônus muscular. Tem a perda, por exemplo, da acuidade visual, se a doença já estiver se instalando no nervo óptico. Pensem nesse indivíduo sob efeito do ansiolítico. Eu vou ter uma piora dos sintomas? Sim, vou ter uma piora dos sintomas. Mas digamos que eu desenvolvesse agora, nessa semana, uma crise de ansiedade que me levasse a utilizar doses leves de diazepam. Todo mundo aqui já ouviu falar de diazepam? Ou de Rivotril, por exemplo? Né? Todo mundo aqui já ouviu falar. São medicamentos que as pessoas basicamente conhecem. Né? Todo mundo já ouviu falar. Se eu fizer uso de meio comprimidinho de Rivotril, olha que eu vou ter uma noite de sono bacana. Eu vou deixar meu bebê chorando no berço, porque eu não vou ouvir. Eu vou para o trabalho, mas eu não vou poder ir dirigindo. Eu vou ter perda dos meus reflexos, eu vou ter perda da minha destreza e do meu tônus muscular. Eu não vou poder operar máquinas.
né? Eu não vou poder segurar a criança no braço. Eu não vou poder andar de salto. Eu não vou poder exercer naturalmente, com a mesma destreza, as atividades diárias, né? Isso para mim. Para um indivíduo que já está passando... Imagine só, o indivíduo está em crise, certo? Está em crise. Aí, isso gerou um estado de ansiedade no indivíduo. Aí, para que ele possa se tratar desse estado de ansiedade, ele faz uso de Rivotril. Se ele já tinha uma perda da acuidade visual, como é que vai ficar a visão desse indivíduo? Borrada completamente, vai ter visão dupla. Se esse indivíduo já tinha uma dificuldade emocional e física para sair da cama, para poder fazer uma caminhada leve, sob efeito do medicamento, vai piorar a sua condição. Então, né, se eu já tenho uma complicação clínica que gera um prejuízo da propagação do impulso nervoso no indivíduo que tem esclerose múltipla, eu vou piorar mais ainda a propagação do impulso nervoso sob efeito de medicamentos ansiolíticos. É muito sério. Então, o uso de ansiolíticos no paciente com esclerose múltipla deve ser muito bem pensado. E deve ser muito avaliado em relação àquela balança, em relação ao equilíbrio. Até que ponto o paciente será beneficiado em detrimento dos seus riscos. Concordam comigo? Então, gerenciar a ansiedade é importante no paciente com esclerose múltipla? Sim, porque se ele precisar de um tratamento, ele tem que estar ciente de todos os prejuízos bioquímicos, fisiológicos e comportamentais que ele pode vir a desenvolver frente a esse tratamento, frente a essa terapia medicamentosa, que para a maioria da população já gera prejuízos. Com esclerose múltipla, pior ainda. Sem contar de outros prejuízos que não estejam relacionados à visão, que não estejam relacionados à destreza muscular, à força muscular, por exemplo. Né? Prejuízos relacionados à memória, à dificuldade de aprendizagem. E à dependência, porque boa parte desses medicamentos causa dependência. E na depressão? Para a gente encerrar a última parte da nossa conversa. Basicamente, a depressão é uma doença em qualquer indivíduo, é uma doença de ordem bioquímica. Depressão não é frescura. Depressão não é falta de Deus. Depressão não é falta de força de vontade. Depressão é uma doença incapacitante, mais que a própria esclerose múltipla. Muito mais que a própria esclerose múltipla. Te leva ao suicídio, te leva à desistência da vida, ao desamparo aprendido. Eu me coloco num estado de desamparo e desisto de me levantar para enfrentar a vida, porque enfrentar a vida não é fácil, não é simples. Para ninguém. Quem dirá para quem tem que lidar com incapacidades físicas frente a uma doença ou frente a um diagnóstico recente. Imaginem só o indivíduo que tem uma depressão de base, como uma doença pregressa ao próprio diagnóstico da esclerose múltipla. Então, pensem que eu posso ter depressão desde os meus 15, 20 anos de idade e vir a ter um diagnóstico de esclerose múltipla com 25, 30, 45 anos. E aí? Duas doenças para serem gerenciadas, não é? É importante que o profissional da área da saúde, é importante que profissionais da enfermagem, profissionais médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais entendam, eu estou falando isso muito sério, entendam a origem dessa depressão. Para que ele possa buscar meios de ensinar ou de demonstrar caminhos adequados para que o paciente possa lidar melhor com essa depressão.
Por quê? Porque essa depressão pode ser uma doença de base. Uma coisa é a depressão que é promovida pelo estresse crônico. O paciente aí tem duas novidades. Ele tem esclerose múltipla e ele tem a depressão que surgiu do nada. Ele não sabe nem como lidar com uma coisa, nem como lidar com outra situação. Outra coisa, ele já conheceu o seu estado depressivo, já fazer uso de medicamentos antidepressivos. E aí, ao longo da vida, no meio do caminho, no meio da trajetória de vida, entra aí uma esclerose múltipla. É muito mais simples, porque esse paciente já sabe lidar com a sua depressão. Ele já sabe como lidar, ele já sabe quando ele vai entrar numa crise depressiva. Ele já sabe como sair dessa crise depressiva. Ele já sabe quais medicamentos, ele já entende como fazer uso desses medicamentos e a importância dos medicamentos antidepressivos. Então é importantíssimo que os profissionais da área da saúde, principalmente, saibam identificar a origem dessa depressão. Né? Então, qual é a origem desse estado depressivo? A origem é uma doença de base, que veio muito antes da própria esclerose múltipla. A origem é após a esclerose múltipla. A origem foi desenvolvida em resposta ao estresse crônico. Lembra que eu falei para vocês que o estado de estresse prolongado leva o indivíduo a produzir exacerbadas quantidades de cortisol? E que essas quantidades de cortisol exacerbadas modulam a produção de neurotransmissores importantes para a manutenção do humor. E que se eu produzir menos desses neurotransmissores, eu infelizmente vou tornar esse indivíduo depressivo, bioquimicamente depressivo, porque ele aprendeu a produzir menos serotonina, menos dopamina, menos noradrenalina. E existe a possibilidade, vocês que assistiram a palestra da doutora Liliana, eu tive a felicidade também de observar aquelas imagens de lesões, né? Lesões físicas. Imaginem que o nosso cérebro tem caminhos, tais como estradas, contém vias que liberam noradrenalina, vias que liberam serotonina, vias que liberam noradrenalina, glutamato, serotonina, enfim, dopamina, todos os nossos neurotransmissores. E se lesões importantes, lesões degenerativas da bainha de mielina, típicas do paciente com esclerose múltipla, ocorrerem nesses locais-chave para a produção desses neurotransmissores importantes para a manutenção do humor? Isso quer dizer que aquele grupo de neurônios que já não funciona como antes, ou que morreram, já não produzem mais aquela quantidade adequada de neurotransmissores. Isso quer dizer que o indivíduo pode adquirir depressão por conta da neurodegeneração? Sim. Olha quantas possibilidades de nós adoecermos de depressão. Vocês estão me entendendo? É um universo que precisa ser investigado. Esse indivíduo pode ter uma depressão por conta do estresse, esse indivíduo pode ter uma depressão por conta da própria neurodegeneração, esse indivíduo pode ter desenvolvido uma depressão anterior à esclerose múltipla por conta de fatores geneticamente herdados, herança genética familiar. E esse indivíduo pode vir a ter uma depressão por conta do próprio tratamento, mesmo que ele não seja estressado. Digamos que esse indivíduo seja calmo, seja praticamente um monge budista, portador de esclerose múltipla, e faz uso de corticoides para suprimir ou para deprimir o sistema imunológico, para diminuir as interferências neurodegenerativas no sistema nervoso central. O uso de corticoide como terapia medicamentosa para a esclerose múltipla pode desenvolver depressão. Porque ele modifica o padrão de funcionamento do DNA,
daqueles neurônios que produziriam a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, importantes para a manutenção do humor. Vocês estão me entendendo? São interferentes importantíssimos. Isso quer dizer que praticamente 50% dos pacientes com esclerose múltipla apresentam depressão. 50% apresentam depressão. Mas a depressão pode ser uma doença bastante silenciosa. Às vezes o indivíduo está apresentando uma depressão ainda em seus estágios iniciais, apresentando agressividade, apresentando irritabilidade. E o diagnóstico da depressão pode ser mal realizado. Um estado de ansiedade é uma coisa. Um estado de depressão maior, já instalada no indivíduo, é outra coisa. E que muitas vezes o indivíduo não manifesta de uma forma clinicamente padrão. O indivíduo depressivo quase nunca é aquele cara que fica na cama chorando. É aquela pessoa que enfrenta a vida, é aquela pessoa que vai à frente, vai chorando, mas vai. Vai sofrendo, mas vai. Ele só cai na cama, ele só desiste de viver, ele só tem ideações suicidas quando realmente ele não teve amparo, quando realmente ele não teve tratamento psicoterápico adequado, quando ele não teve tratamento medicamentoso adequado. Quando ele foi tão resiliente, mas tão resiliente, que o seu corpo já teve suas forças e sua capacidade bioquímica exaurida. Não é? Então, os sintomas da depressão, não quero ler cada um deles para vocês, porque isso a gente encontra em qualquer artigo científico, mas o que eu quero que vocês notem aqui nesse quadro é que os sintomas podem ser tão variáveis. Eu posso apresentar, por exemplo, 5 desses sintomas, e não apresentar todos eles, e não ficar de cama. Eu posso apresentar insônia, eu posso apresentar ansiedade, eu posso apresentar, por exemplo, falta de memória, e posso apresentar um isolamento social. Quem diria que eu estou depressiva? Quem diria? Eu não choro em público, eu não reclamo em público. Não é verdade? Então, há de se fazer um diagnóstico o mais preciso possível. Há de se fazer um diagnóstico adequado, respeitando as individualidades do paciente. Porque não há um padrão para diagnóstico da depressão. Ok, pessoal? E a forma como o paciente com esclerose múltipla vai lidar com esse estado depressivo varia de acordo com a origem dessa depressão. Qual é a origem dessa depressão? Como é que ela se originou? Foi por causa do corticoide? Às vezes é só um ajuste de dose. Às vezes é só uma mudança de medicamento, você resolve o problema da pessoa. Às vezes tem outra doença associada, lá um hipotireoidismo, e o indivíduo vai apresentar depressão por conta do hipotireoidismo, e não por causa da esclerose múltipla. É necessário se investigar o porquê dessa doença. Às vezes ele simplesmente não está comendo direito, não está se alimentando adequadamente, está anêmico. Anemia causa apatia? Causa insônia? Causa. E aí, é depressão? Não, é só uma questão clínica facilmente resolvível. Enfim. Isso a gente já conversou, né? 50% dos pacientes portadores de esclerose múltipla desenvolvem depressão, né? Em comparação com os 10% da população não portadora da doença. E uma quantidade significativa, isso já comprovado por pesquisas clínicas, uma quantidade significativa dos pacientes portadores de esclerose múltipla que apresentam depressão possuem ideações suicidas. Se eu não tenho esperança em relação aos meus sintomas, se eu não tenho esperança com a vida, para que continuar vivendo? Não suporto as minhas dores.
tratar da esclerose múltipla, às vezes, requer capacidade financeira também. Pensem numa pessoa que não tem a oportunidade de estar aqui. Não tem nem condições de estar aqui. Pensem numa pessoa que está completamente desamparada pelo Sistema Único de Saúde. Que nem sabe que tem, mas nem sabe que tem esclerose múltipla. Acha que tem, por exemplo, confunde aquelas dores neuropáticas com fibromialgia, por exemplo. É muito comum fazer essa confusão, não é? Esse diagnóstico clínico absolutamente inadequado. Confunde lá com, né, com qualquer outra doença menos grave. Enfim. Como é que essa pessoa lida com suas dores? Como é que ela compra um antidepressivo de R$300? Não é? Não compra. Não compra. Enfim, nós aqui ainda somos um grupo privilegiado. Nós conhecemos a doença, nós temos consciência da doença. Nós estamos aqui para entender, nós temos a oportunidade de estarmos aqui, né? A maior parte da população portadora de depressão, portadora de esclerose múltipla, não tem essa mesma oportunidade. Não é? E aí, basicamente, qual que é o perfil dos portadores da esclerose múltipla com depressão? São mulheres. De novo, né? De novo. Sempre a gente. São mulheres. Geralmente estão abaixo dos 35 anos. Talvez pelos mesmos motivos que uma colega de vocês, eu não vi quem foi que comentou que o diagnóstico veio depois dos 40, e aí deu a possibilidade para a pessoa ter um entendimento melhor da vida, a pessoa está mais calejada, digamos assim, né? Está com o couro mais curtido, né? Sabemos lidar mais com as nossas dores emocionais, né? Entendemos durante lá os seus 35, 40 anos de idade, que já deu tempo para viver bastante, para sofrer bastante, para aprender com as quedas, que é possível ser resiliente, é possível se levantar. Basicamente, quanto mais inexperiente for o indivíduo, menores recursos emocionais esse indivíduo vai ter para lidar com a própria depressão. Interessante entender que esses pacientes que fazem uso de corticoides e interferon também apresentam depressão. Não é só o corticoide que afeta o padrão de liberação de neurotransmissores. Interferon também. Não é incrível isso? Né? Os medicamentos básicos para o tratamento da esclerose múltipla interferem com a liberação de neurotransmissores importantes para a manutenção do humor. Interferem prejudicando essa liberação. E é claro, não há uma regra. Eu jamais, né, vim aqui para poder colocar regra para a vida de ninguém. Eu não sou paciente com esclerose múltipla, mesmo que fosse portadora, não me colocaria na autoridade para ditar uma receita padrão de como se lidar com a doença. Estamos aqui falando de transtornos afetivos, né? Diferente da doutora Liliana, que falou sobre sintomas físicos, enfim, né? Ela pode ditar, você vai tomar tal dose de interferon. Você vai lidar, né, com o fato de ter que injetar corticoide. Problema seu, mas se você quiser, né, ser uma paciente bem-sucedida no seu tratamento, você vai ter que fazer esse tratamento, né? A minha área já é diferente. Eu não posso ditar uma receita de sucesso e de bem-estar e de felicidade. Não há, até porque não há. Mas há questões fundamentais que devem ser abordadas e devem ser entendidas e discutidas. Não devem ser escondidas e não devem ser negligenciadas nesses pacientes portadores de esclerose múltipla. Embora não haja uma receita padrão para lidar com a doença, é importante encontrar sentido existencial na vida, para todo mundo. E o sentido existencial é você que encontra o seu.
De repente, o seu sentido existencial do momento é começar uma nova faculdade. É um projeto de família, é ter filhos, é o casamento. É sua festa de aniversário. É caminhar no parque. É sair da cama. É poder passar mais um dia sem dor. Não adianta eu querer falar para você, olha, coloca uma meta para a sua vida. Vai correr no parque todo dia 40 minutos. E toma água com limão. Não tem gente assim? Tá cheio desses palpites na internet. Olha, a regra para a vida é essa. Vendem livro, vende palestra. Né? Ganham milhões em cima da dor humana. Em cima da desgraça psicológica humana. Não há segredo. Não há fórmula para mim, nem para você, nem para ninguém. Quem sou eu para julgar a dor psicológica de outro indivíduo? Não é? Mas o sentido existencial não pode ser perdido. Se o indivíduo perdeu esse sentido existencial, ele entra numa crise existencial. Essa crise existencial pode induzir esse indivíduo a ideações suicidas. E a preservação da vida é o ponto máximo. É o ponto máximo dessa interferência profissional. Nenhum paciente, nenhum indivíduo deve ser incentivado a interromper com a sua própria vida. Não é? Então, criar esse sentido existencial é chave. Chave, a partir de hoje, para todos nós aqui. Para que você vive? Por quem e por que você quer viver? Pelo que você quer viver? Não importa se você não tem uma pessoa. Pelo que você quer viver? Não é? Às vezes, o sentido existencial do indivíduo é fazer regime e ficar magrinho. Olha, essa pessoa vai viver dias de glória na vida. Cada meio quilo que ela perder, ela vai fazer uma festa. E aquele dia em que ela viveu em festa, ela aplacou os sintomas da esclerose. Ela aplacou o seu sofrimento. Não importa. Não importa. Buscar relaxamento, buscar prazer. A gente tem um problema. Essa nossa sociedade ocidental nos tornou pessoas que nos fazem nos sentir culpa de tudo. Parece que é uma questão de merecimento. Para eu sentar num boteco, beber uma cerveja e conversar papo furado, eu preciso merecer aquilo. Papo furado. Você está vivo, você já está merecendo. Você está aqui. Palmas para você que está vivo, que está merecendo. Vocês me entendem? Não há culpa. Busque relaxamento. Busque prazer. Prazer físico, prazer psicológico. Né? Busque um hobby, busque namorar, busque fazer sexo. Busque comer aquela pizza que você estava querendo comer há tanto tempo, mas que você fica tão culpada, porque tem umas saliências aqui laterais, né? Deixa as saliências, come lá a sua pizza. Né? Não estou dizendo que isso deve ser uma rotina, até você se matar de tamanho colesterol. Né? Eu digo que você deve se dar ao direito do prazer. Diário! Vocês têm um compromisso a partir de agora. Diariamente busquem prazer. Não importa como você for buscar prazer. Pode ser numa comida gostosa, pode ser assistindo um filme, pode ser tendo uma conversa gostosa, pode ser fazendo sexo, pode ser num café com uma amiga, com um amigo, pode ser dando um abraço na sua mãe e no seu pai, pode ser caminhando no parque com seu filho, não importa o que você vai fazer. Ah, mas caminhar não me dá prazer. Tudo bem, faz outra coisa. Ué, não é verdade? Por que tem que caminhar? Para mim pode ser um prazer, para outra pessoa pode ser que não seja. Então, busque o seu prazer. Por quê? Quando a gente busca prazer, a gente libera endorfinas, a gente libera opioides endógenos, a gente libera substâncias anti-inflamatórias, a gente libera substâncias analgésicas naturais do nosso corpo. A gente libera a serotonina, a gente libera a dopamina, a gente libera glutamato, a gente libera noradrenalina, a gente libera tudo que nos deixa bem alertas e um pouco mais distantes
do estresse e da depressão. Outra questão importante é buscar ajuda profissional. Não há, para um grupo como esse, a menor desculpa para não buscar ajuda profissional. Não há. Se você tem conhecimento da sua doença, se você é profissional da área da saúde, se você lida com amigos e familiares ou é portador de esclerose múltipla e sabe do que se trata a sua doença, busque ajuda profissional. Só que quando eu falo ajuda profissional, é ajuda multidisciplinar. Ah, mas psicólogo é bobagem. De jeito nenhum. Eu já estou tratando os meus sintomas, eu já estou muito bem. Ótimo. Mas busque amparo psicológico. Às vezes, a consulta com o neuro, ela é apertada em relação ao tempo bastante. Você não tem como ter uma conversa longa. Às vezes, você não tem nem como chorar no seu consultório. Sabe? Você vai lá, faz a sua consulta, mas você precisa lá de 1 hora para conversar. E, às vezes, você não tem esse tempo. O convênio não cobre. Sabe? São aqueles 10 ou 20 ou 15 minutos. Então, busque ajuda psicoterápica. Compartilhe as dores emocionais. Isso para todos nós, independente de termos esclerose múltipla ou não, mas compartilhemos as nossas dores emocionais. Isso faz com que elas pesem menos, faz com que elas se tornem menos pesarosas, faz com que elas se tornem menos agressivas. A dor do outro me compadece. E quando eu me compadeço da dor do outro, eu me torno um indivíduo que me perdoa mais facilmente. Eu sei que eu não sou o único. Eu sei que eu não tenho culpa. Não há culpados nessa doença. Não é a genética da sua mãe, não é a genética do seu pai. Não foi o estresse que você passou. Tanta gente passa estresse, e aí? Você é um indivíduo único, e aí você desenvolveu a doença, ok. Lidemos com isso, você não tem como fugir disso. Né? Não dá para voltar no tempo e desfazer o diagnóstico. Enfim, faça as pazes consigo mesmo. Essa é a chave, sabe? Para desvencilhar-se desses mecanismos viciosos do estresse. Toda vez que você deita na sua cama com dor e não consegue dormir direito, e é resistente ao tratamento das dores, e é resistente ao tratamento com corticoides, e você se culpa, e você se pergunta por que eu não estou conseguindo, por que eu estou sendo chorona demais ou chorão demais, por que eu estou sofrendo dessa forma, por que só eu? Não sou só eu. Não é? Então, fazer as pazes consigo mesmo é a forma mais adequada de começar a entender que você pode ser uma pessoa tão feliz quanto qualquer outro indivíduo, apesar da esclerose, apesar da doença. Certo, pessoal? Então, não há culpas. O fato de você praticar essas condições diariamente, essas pequenas tarefas diariamente, vão fazer com que o foco da ansiedade, o foco ansiogênico, o foco da depressão seja um tanto desviado da sua vida. Ok, pessoal? Mas não é de forma nenhuma uma receita para se viver bem. Ok, pessoal? Saibamos lidar com todas essas dificuldades, apesar da esclerose. Muito obrigada.